Que direi quando eu for ao meu povo? Que coisas direi pra ser entendido? Salve, salve juventude, amigos e amigas que acompanham a Juve TV. Hoje, episódio 3 do programa Diário de Missionário. No programa 1, a gente apresentou o nosso missionário, Manuel Paiva, e ele falou do que é ser missionário. No programa 2, a gente falou de ir em missão. E agora no programa 3, Manuel, a gente vai falar das suas missões, né? Começando primeiro pela Amazônia, né? Mais precisamente a cidade de Barreirinha, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa missão aí. Brasileiro conhece a Amazônia, só a fauna, a flora, mas o povo amazonense, que é o mais rico, né, daquela terra, a gente conhece pouco, né, Manuel? Conta um pouquinho pra gente aí da sua experiência em Barreirinha. Primeiro, né, bom estar aqui de novo contigo, né, com a Juve TV e tal. É importante para nós, né, divulgar a missão. E, cara, Amazonas é fantástico, né? É um outro Brasil, né? A oportunidade de fazer essa experiência missionária em Barreirinha me fez encontrar com esse novo jeito de viver a fé cristã, esse novo jeito de viver a vida em sociedade, né? Porque Barreirinha está no estado do Amazonas, né? Mas está a 300 quilômetros de Manaus, né? É rio abaixo. E são várias ilhas, né? Fica ali próximo de 1 hora de barco de Parintins, né? Então, para mim foi fascinante, né? Até porque eu também, como todo brasileiro, né, ouve falar, faz trabalho na faculdade, faz trabalho no ensino médio, faz trabalho na faculdade, e a gente não tem realmente uma experiência concreta, né? A gente ouve falar. E para mim foi fascinante, né? E foi fascinante desde sair da minha casa até lá, chegando em Manaus, com o clima de Manaus, um clima muito quente, muito úmido, né? E passei uma noite em Manaus antes de ir para Barreirinha, né? Sabia que a cidade ela gira em torno do porto de Manaus, né? E tudo muito simples, mas tudo muito útil, né? Se usa muito o porto, né? E de uma qualidade sem fim também. Cara, pensar Barreirinha, a missão em Barreirinha que foi feita, pensar é você entrar no contexto de uma sociedade, entendeu? Não dá para dizer, olha, eu falei, André, eu fui lá e fiquei dentro da igreja, sabe? Não, a gente envolve, né? Desde saber como é a cultura deles, as festas mais importantes, né? Saber como gira a economia deles, saber o processo político, o que é ser igreja, né? Porque um contexto a gente ir lá como missionário e tal, e fazer uma experiência de missão. Outra coisa é você estar inserido, morando em Barreirinha, morando no Amazonas, né? Na vida de igreja deles lá. Então, para mim, foi uma oportunidade única, né? De muito crescimento. E eu digo para você que foi, da hora que eu cheguei em Manaus até Barreirinha, né? Foi só crescimento, né? Desde o medo de água, né? De pegar um barco e ficar aí 24 horas no barco, né? E para chegar até a cidade, 12 horas, e depois ir nas comunidades. Porque Barreirinha são 30 mil habitantes, entendeu? Só que, por exemplo, tem uns 15 mil na cidade e 15 mil fora, né? Nas ilhas, nas comunidades rurais. Então é barco. Então se a gente vai celebrar uma missão na comunidade, não é igual aqui, né? Você pega o carro, você vai de bicicleta, você vai de ônibus e chega até a comunidade. Não. Lá é um barco e vai 40, 30 minutos. Então é uma experiência fascinante, né? Eu digo para você que foi uma das experiências mais ricas da minha vida, em todos os sentidos, né? Mas principalmente essa questão da fé. Manuel, você disse aí sobre como você chegou lá, do clima e tudo mais. Antes de você viajar, acho que todos nós, quando vamos para um lugar diferente que nunca tenhamos ido, tem aquele preconceito, né? Nossa, eu imagino que tal lugar seja assim, seja assado. Teve alguma coisa que você falou assim, eu vou ver isso na Amazônia, eu acho que o povo amazonense é assim, assado, faz isso, aquilo, e você chegou e viu, nossa, não é. Teve alguma coisa assim? Você teve um conceito antes, acho que vai ser assim, ou de alguma situação que você achava que ia enfrentar assim? Teve algum choque assim que você viu, nossa? Teve o clima, né? O fato de você pensar que você está em uma ilha e que você anda 2 quilômetros, água, ou mais 2 águas, isso dá um choque, isso não adianta. Eu fui andar pela cidade os dias que cheguei, né, me ambientar, né?
conhecer outras realidades e você vê que isso assusta. Porque eu falo para você que eu não pensei, né? Eu não estudei sobre a Barreirinha, né? E tem material suficiente. Eu não estudei sobre o estado do Amazonas, nada, não estudei nada. Desde quando chegou o convite, eu falei, vou, entendeu? Na verdade, a minha palavra, eu falei, demorou. Eu falei, para, meu telefone demorou, entendeu? Então, eu falei, não vou estudar, não vou saber nada. Você quis ser surpreendido pela novidade, né? Porque, sabe, né, acho que em tudo na nossa vida, você tem uma experiência, ou tem outra experiência, chegando também, serão pré-concepções, né? E eu vou pegar a sua concepção, outra concepção, e eu vou formando minha pré-concepção sobre aquilo. E daí isso vai me atrapalhar chegando lá, né? Eu não comia peixe, por exemplo. Então, assim, por exemplo, eu não pensei em nada mesmo. Eu tenho medo da água, não sei nadar e não comia peixe. E fui para o Amazonas. Então, podia que eu não pensei mesmo. E ali eu tive que, a pescaria, por exemplo, né, é algo do dia a dia para eles, né, muito comum. E é alimento de toda hora. Café da manhã, almoço, janta, café da tarde, né, tudo torta. Então, isso foi uma outra coisa que para mim foi um crescimento muito grande, né, que eu tive que realmente comer. Se não comer, você fica com fome, né. A questão do saneamento básico, por exemplo, né? Eu imaginava que fosse mais organizado, assim, mais estrutura, mas realmente não tem. Mas o ponto-chave é a umidade, né? Isso, para mim, para dormir, assim, para ficar durante o dia, foi bem forte, né? Entendeu? Mas, enfim, é a todo momento, na verdade, é um crescimento, né? Eu lembro que a gente estava chegando numa comunidade, André, e eu imaginava, na minha concepção, o barco chegava e até o porto, assim, né? Mas quando o rio estava abaixo, não, ele fica parado no meio, assim, onde tem, né? Mais para tem que pegar uma canoa, descer do barco, pegar uma canoa, andar de canoa. E não é andar pouco, né? Andar muito de canoa, entendeu? Então, isso para mim também tive que vencer o medo, né? Então foi uma série de crescimento. A experiência que eu tive de conhecer a cultura deles, né? Por exemplo, a festa deles, né, de julho, entendeu? Que é a festa do touro preto, do ouro branco, que é o aspecto folclórico deles. A festa da padroeira, que é em agosto, né, do Nossa Senhora do Bom Socorro. O carinho que eles têm, sabe, de preparar, de se organizarem, né? Porque eles zelam pela fé, sabe? Eles zelam por estarem um com o outro também, sabe? Então, penso que fui surpreendido, sim, sabe, inúmeras vezes por pequenas coisas. Os gestos deles, sabe, o acolhimento deles. Com toda aquela realidade de que eles não tinham muito o que fazer, o que realmente a comunidade não oferece, né, não lazer, né, a não ser em julho, agosto e a Expo Barreirinha, que é a exposição de gado, né. O resto não tem nada para oferecer. Eu estava no sábado à tarde, depois da pastoral, sentado assim, vendo os golfinhos, e pendi um pessoal buzinando moto, sabe, muitas motos assim. Eles estavam fazendo um manifesto porque não queriam usar capacete. Aquele monte de moto assim, criançadinha que nem tinha carta. E a polícia fazendo escolta. E eles, assim, impressionante, eu achei aquilo. E eles não queriam usar capacete. Entendeu? E daí eles queriam dar, ou talvez de 2, 3 ou 4 numa moto, porque eles também andam assim também, né, sem capacete, assim vai. Entendeu? Mas era a necessidade deles, não sei se talvez por causa do calor, usar capacete, com aquela umidade toda, né? Entendeu? Mas é fantástico. Bacana. Até chega a ser surpreendente, né? Visto que mais daqui para o sul e sudeste tem tantas campanhas, né, de prevenção e tudo mais, e é que nem você falou, né? São culturas diferentes, necessidades diferentes, né? Às vezes não tem também o trânsito que tem aqui também, né? Enfim, não está aqui a gente para falar o que é certo e o que é errado, que cada localidade tem as suas necessidades, mas não tem como negar que chega a ser engraçado. Ô Manuel, e você estando lá na Amazônia, você teve um padre amigo seu, né, que foi vamos dizer assim, o seu padrinho, né, dessa missão aí. Conta um pouquinho dele, de quando você chegou na Amazônia. Ele falou assim, ó, sua primeira missão é essa. Conta pra gente como foi. Esse padre estudou comigo, né, nós fizemos faculdade de filosofia juntos. Ele celebrou meu casamento e tudo mais. E ele falou, ó, eu, né, como sacerdote, porque as comunidades é o seguinte, às vezes tem missa uma vez por cada mês, uma vez no semestre. Então o padre vai e fica lá, casamento, tudo ele faz, é batizado.
Então ele foi para o interior. E como eu fui me identificando com alguns problemas sociais, depois a gente vai tratar, né? Eu fui ficando mais na paróquia, né? Fui dar algumas palestras fora, mas como eu tinha muita demanda ali na comunidade, na matriz, fui ficando mais ali. Então ele me deixou bem, ele falou, faz o seu trabalho, né, o que tem que fazer, a sua demanda aí, que eu puder te ajudar, te ajudo, mas eu tô indo. E ele ficou uns 4 dias fora, né? E eu fui ficando ali. Uma outra curiosidade que eu lembrei agora, quando na cheia do rio, a cidade muda. Então ela não é mais, você não vai usar seu carro, sua moto. Daí você vai andar de barco dentro da cidade. Porque a cheia sobe, o rio sobe e entra dentro da cidade. Tem foto, depois eu te mostro. A pessoa vai acompanhar pelas fotos. Então, não é mais carro, moto, a pé não. Daí a pé é só assim em cima das parafitas, né? Mas a cidade muda. Então, pensa que em um povo que é muito aberto também à mudança. Então, por isso, quando a gente chega lá, eles nos acolhem muito bem. Porque eles vivem isso cotidianamente na vida deles. Entendeu? Tem comunidade que eles habitam num território e parte do ano vai para um lugar mais alto. Depois retorna para cá. Entendeu? Então isso foi bastante surpresa assim, para mim, né? Saber que eles lidam com muita tranquilidade. Lá não teve nenhuma conversa com nenhum cidadão de Barreirinha, um cidadão lá que falasse, olha, aqui é muito triste, olha só, nós sofremos porque aqui o rio sobe, a gente sabe. Não, eles lidam com isso. Lógico, em alguns casos a prefeitura ela não é muito rápida para agir. Demora para chegar material, as madeiras, né? Mas eles lidam muito bem com isso, né? Mas o padre, voltando a falar no padre Estevão, né? Ele é do PIME, né? É um instituto missionário. E a característica deles eles vão para a comunidade, para o interior, onde não tem nada, nenhuma igreja católica, nada. Eles vão lá e fundam. Faz a paróquia, faz a comunidade, constrói as igrejas, ou as escolas, e saem e dá para a diocese, dá para o bispo da diocese assumir a comunidade. Dessa missão mesmo de levar... Abrir fronteira. Abrir fronteiras, né? Bacana. Gente, esse foi o episódio número 3 do Diário de Missionário. O Manuel deu a introdução da missão dele em Amazonas, na cidade de Barreirinha. Mas tem mais coisa para falar da Amazônia, né, Manuel? Então fica pro episódio 4 aí. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença. Salve Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.